Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas. Anda Sango, muito bom dia. Bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Joel. É sempre um prazer fazer parte deste programa e me sinto novamente em casa para podermos então dar o nosso contributo sobre este decreto sobre faturas e documentos equivalentes. Obrigado, Sango. E também fomos ao Mochico, onde está Enéas Jorge, mais uma vez connosco. Enéas, muito bom dia e bem-vindo uma vez mais aqui ao Contas na Hora. Bom dia, Joel Costa. Bom dia, colegas do painel, e bom dia também ao auditório da LAC. É um prazer participar, e especialmente tratando de um tema que tem uma relevância e que, se não é cumprido, penaliza de que forma as empresas. Muito bem. Também connosco está Fernando Oscar Francisco, a partir do IGE. Fernando, muito bom dia, bem-vindo. Ele é igualmente contabilista e membro do CPCA. Bom dia, Fernando. Bom dia, Joel. Bom dia aos colegas de painel. Bom dia aos caros ouvintes da Rádio LAC. Estamos aqui para dar o nosso contributo nesta questão, que é extremamente importante, e de dizer que sou estreante aqui no programa e auguro assim uma boa conversa com todos os colegas do painel. Muito bem. Igualmente estreante é Fábio Mário. A minha colega Cristina Silvestre sempre diz: os filhos legítimos, aqueles que entraram para a ordem depois do exame e que alguns deles tiveram que durante muito tempo correr atrás para conseguir aprovar, e é um rapaz que participou do exame recente e ele traz aqui o testemunho dizendo que aprovou e está pacientemente a aguardar pela sua carteira profissional, mas já o podemos saudar na qualidade de contabilista, embora até receber a carteira podemos dizer injustamente que é tratado como estagiário. Mas é um contabilista, está aqui um colega, um companheiro que vem para se juntar a nós a partir da província da Huila. Fábio, muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia a todos, colegas que estão presentes. Bom dia também a todos os ouvintes do Contas na Hora. É um prazer, na verdade, fazer parte deste programa. E tanto mais abordarmos de um assunto que tem sido recorrente, nesse caso na nossa profissão, que é o Decreto 292/18, 3 de dezembro, o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes. Muito bem, muito obrigado. E vamos então começar por olhar para o tema de maneira transversal e vamos chamar aqui o Sango. Sango, quando a gente fala em faturas e documentos equivalentes, já tivemos um regime naturalmente anterior, que estava em vigor, se não me atraiçoa, desde 2013. Depois veio a lei em 2018, embora também não me atraiçoa. Como é que o Sango vê o cumprimento? E ajude, por favor, os empresários a entender que impacto tem isso da lei das faturas e documentos equivalentes, o que é, surgiu por quê, qual é a implicação que tem na vida das empresas se efetivamente os seus custos não estiverem documentados em linha e ao abrigo e em respeito à lei das faturas e documentos equivalentes. O objetivo deste regime nos traz atenção sobre a obrigatoriedade da emissão de fatura ou documento equivalente, que pode ser uma fatura pro forma, nota de preço, nota de encomenda, nota de remessa, orçamento, vendas de bens e serviço, borderox bancário, guia de remessa ou de transporte ou qualquer outro documento emitido previsto no diploma. Todos estes documentos, eles têm alguns requisitos. Primeiramente, vou passar aqui a citar alguns requisitos que deve conter numa fatura. Deve ter o nome da firma, isto é, denominação social, número de identificação fiscal, sede ou domicílio do fornecedor de bens ou prestador de serviço. Também deve ter uma sequência cronológica do documento na qual estamos a emitir.
também deve estar discriminada todos os bens ou serviço que será prestado. Também devemos ter o preço unitário e o total em moeda nacional, salvo as faturas que decorrem do processo de importação ou exportação. Devemos também ter as taxas de imposto aplicável, o montante de imposto, e também devemos ter a data em que o bem foi colocado à disposição dos adquirentes. Quando nós temos uma fatura que cumpre com esses todos requisitos, primeiramente, vai ser uma fatura aceita para efeito fiscal. Significa dizer que, na emissão dessa fatura, nós vamos poder assumir como um proveito, e se um fornecedor é que nos passa, nós podemos fazer a dedução na matéria coletável e a AGT vai aceitar. Agora, quando nós não cumprimos com esses requisitos, isso vai ter algumas implicações fiscais. Implicações estas, que as faturas não vão servir para efeito fiscal e, em vez de nós deduzirmos a matéria coletável, a lei é clara, diz que nós vamos ter que acrescer. Então, podemos aqui ver que quando nós não temos essas faturas cumprindo os requisitos, e posso dar também aqui uma nota, essas faturas também devem ser emitidas por um software certificado por uma instituição que a AGT credenciou. Pode ser um software ou um bloco de fatura numa gráfica credenciado pela AGT. Quando não fizermos isso, significa dizer que essa fatura não vai ser aceita. Lamentamos que muitos dos nossos empresários, para fugir ao fisco, eles preferem não ter uma fatura ou um documento equivalente, mas o que nós recomendamos nesta primeira fase da minha intervenção é que nós devemos sempre, mais sempre, incentivar os nossos colegas da classe a olharmos sempre para o decreto presidencial 299/18 e também a revogação do decreto presidencial 149/13 de 1 de outubro, para podermos ver o que foi alterado, o que não foi alterado, e como também podemos emitir uma boa fatura para que não prejudicamos a nossa classe empresarial. Muito bem, muito obrigado, Sango Silvestre, por este esclarecimento, trazendo aqui as informações do ponto de vista legal. E de Luanda vamos para o IJA, onde está Fernando Oscar Francisco. Fernando Oscar, depois do que ouviu do Sango, que análise faz daquilo que é o impacto que a lei das faturas e documentos equivalentes tem na vida dos contribuintes, especialmente das empresas? Muito obrigado, Joel. Devemos primeiro perceber aqui que a fatura não tem meramente implicação fiscal. Ela também tem uma implicação administrativa e de cunho jurídico um pouquinho fora das questões fiscais, porque a fatura certificada é que comprova que realmente houve uma transação entre um determinado vendedor e um determinado comprador. Logo, é obrigatório que haja a emissão de fatura. Agora, essa fatura, para que tenha validade jurídica, deve necessariamente respeitar os requisitos previstos no decreto presidencial número 292/18 de 3 de dezembro. E o não respeito a estes requisitos pressupõe algumas questões, ou seja, sujeita a empresa a algumas penalidades no âmbito do próprio decreto e também no âmbito do Código do Imposto Industrial. No âmbito do próprio decreto, o maior impacto vai para aquilo que é tipificado no próprio decreto, em termos de penalidades. A linha A do número 1 do artigo 16 deste decreto diz que, para aqueles casos em que a empresa não emite uma fatura, supomos que entra um cliente numa dada empresa, compra um televisor, por exemplo, avaliado 100 mil kwanzas. A não emissão de fatura nesta transação pressupõe uma multa de 7% do valor. Quer dizer que muito antes até de questões fiscais ligadas ao imposto industrial, só no próprio decreto já se vê uma penalidade de 7% do valor que a empresa vendeu sem emissão de uma fatura. E também notamos que aplica-se 15%. Essa situação se agrava no caso em que a prática é reiterada. Entende-se aqui como prática reiterada aquela que é repetitiva para a empresa. Por exemplo, hoje passa uma equipa da GT a fiscalizar a localidade onde a empresa exerce a sua atividade econômica e notam essa irregularidade, eles passam uma multa por essa irregularidade. Mas a quando de uma segunda fiscalização, se notar novamente o mesmo comportamento por parte da empresa, então isso vai ser agravado para 15% do valor que constar na fatura. Então, só estas duas penalidades já prejudicam de tal forma uma determinada empresa. E agora, como é que a AGT vai aqui determinar então
o valor da venda se não houve emissão de fatura. Um dos mecanismos é através da determinação do valor de forma indireta. Como é que a AGT faz isso? É uma prática muito comum, eles se dirigem até ao estabelecimento, ficam lá por cerca de 1 a 2 horas ou 30 minutos a acompanhar o volume de vendas da empresa. Durante esta 1 hora, se a empresa vender, por exemplo, 1 milhão de kwanzas em 1 hora, então eles irão multiplicar esse 1 milhão de kwanzas pelo número de horas laborais que a empresa tem. Se são 8 horas, vai se pressupor que a empresa vende 8 milhões ao dia, se multiplica pelo período ou pelo número de dias que a empresa ficou sem emitir faturas e se determina um valor que muitas vezes ultrapassa de tal maneira a verdadeira faturação da empresa. Para que isso não continue a acontecer, há aqui uma imperatividade que as empresas devem imediatamente utilizar softwares certificados pela AGT ou então um bloco de faturas, para o caso daquelas empresas cujo volume de faturação não excede os 10 milhões de kwanzas ao ano. Para aqueles que excederam este volume, devem necessariamente possuir um software de certificação. Podem utilizar um bloco na eventualidade de ter uma falha no sistema, no próprio software, uma falha devidamente comprovada, ou também caso haja um corte de energia ou uma situação na instalação elétrica do próprio edifício em que a empresa atua. Então, estamos aqui a observar que o legislador é bastante rigoroso e coloca penalizações muito duras. Vamos observar que uma empresa, por exemplo, tem uma presunção de 100 milhões de faturação. Terá de pagar 15 milhões. E por ser uma infração notada pela AGT, há ali um agravante, que a multa não é redutível. A empresa apenas deverá optar pelo parcelamento ou pagar de forma total o valor. Então, estamos aqui a ver claramente que no âmbito do próprio decreto há penalidades muito difíceis para empresas. Para o caso do Código do Imposto Industrial, primeiramente, caso a empresa venha a adquirir um determinado bem ou venha a comprar um determinado bem ou um determinado serviço e sem uma fatura certificada pela AGT ou sem mesmo um documento que comprova que a empresa comprou este bem ou comprou um determinado serviço, simplesmente a contabilidade vai registrar este valor, mas a quando do apuramento do imposto industrial, este mesmo valor não poderá ser tido como custo fiscalmente aceite, porque será um custo indevidamente documentado ou então não documentado. Ao invés de deduzir, vai acrescer a matéria coletável, agravando assim a taxa real de imposto a pagar, que muitas vezes, que é o nosso caso aqui em Angola, temos uma taxa nominal de 25%, mas por conta destas dificuldades que o nosso próprio sistema econômico apresenta, então a taxa real tem sido, na maioria das vezes, superior à taxa nominal legalmente prevista. Então aqui as empresas devem entender isto, que quando emitem uma fatura não certificada, incorrem numa penalidade, que pode variar de 7% quando é a primeira vez, e 15% quando é reiterada a prática. E no Código do Imposto Industrial está previsto uma outra penalização, que consiste em não aceitar esse custo. É como se nunca tivesse ocorrido. A AGT não aceita que a empresa realmente suportou este custo. E muitas vezes esse custo tem substância. Quer dizer, podemos comprovar que realmente a empresa comprou papel, imprimiu contratos de trabalho para os trabalhadores. E até podemos apresentar os papéis. Então, que os papéis que eu comprei naquele dia, esse custo deve ser aceito. Mas por falta de fatura juridicamente aceite, não temos como avançar de uma outra maneira. Fernando Oscar, muito obrigado por essa contribuição. A partir do IGE, está aqui o membro CPCA e contabilista Fernando Oscar. Também está connosco, a partir do Chico, Inês Jorge. Inês, vamos olhar para a parte da penalização para quem efetivamente se relacione com quem não emite fatura, ou seja, o custo não será aceite, o que significa que vai ter que pagar mais em imposto industrial, porque a AGT vai presumir como lucro um fator que efetivamente foi gasto. Depois pode criar problema de tesouraria, porque se você não tem esse dinheiro, depois vai ter que arranjá-lo e pagar dentro do prazo estabelecido. Mas muito do incumprimento nem sempre tem que ver com a vontade das empresas. Estamos a falar no caso, por exemplo, da TAG. Você compra um bilhete e dificilmente muitos são os contabilistas que dizem que não conseguem. Ainda hoje nos grupos da OCPCA ouvimos pessoas a reclamarem que receberam uma resposta da TAG a dizer: nós não emitimos faturas nem documentos equivalentes porque, de acordo com a lei, os nossos bilhetes já estão dentro daquilo que é o regime das faturas e documentos equivalentes. E, por acaso, a lei até prevê algo parecido. Também há as bombas de combustíveis e há aqueles casos em que você, principalmente das indústrias, há peças que
às vezes vais a concessionária e não há, né? E só pode comprar um informal. Não acha que o contribuinte acaba penalizado na forma como a lei está formatada? O que é que se pode fazer, efetivamente, para esses casos, sem que haja abusos da parte do contribuinte, conseguirem ter uma espécie de exceção? Obviamente tem que se mudar a lei, isso já sabemos, né? É porque a lei é cega, é surda, é muda e aplica-se como está escrito e ponto final. Mas, enquanto contabilista e ouvindo as dores dos seus clientes aí no Mexico, o que é que tem a dizer sobre isso? Muito obrigado por ter me passado a palavra. Isto cá, na província que nós estamos mais a leste, os empresários alegam que os maiores infratores começam mesmo em Luanda. Como? Eles até dizem, né, vão para algumas superfícies, então não quero citar nome para não incorrer em calúnia e difamação. São-lhes dito, se tu queres esse preço, eu não te passo a fatura. E também quando os empresários do Mexico querem produtos a preços competitivos ou baixos em que eles podem revender e ter uma margem maior, a maioria dessas empresas não passam faturas. E até diz-se a eles, ou compras ou não. E eles, como precisam de adquirir esses produtos e a preços que eles acham, né, que conseguem uma margem maior, acabam por adquirir assim, mas depois sendo penalizados no fim em sede do imposto industrial. Eles até já reclamam na repartição fiscal cá do Luena, dizendo que Luanda é que não fiscaliza. Eles, não, porque aquilo é grande, tem tantas superfícies até grandes contribuintes que não cumprem com o regime das faturas e documentos equivalentes. E isso tem penalizado. E cá, em sede do imposto industrial, tem onerado o pagamento desse imposto por parte dos contribuintes. E depois também, não só o incumprimento por parte da empresa, mas também nós devemos ter o cuidado ou a capacidade de convencer o empresariado, especialmente a questão em outros departamentos, né, como compras, que devem ter em atenção o cumprimento desse decreto presidencial que é das faturas. E cá, especialmente quando tocou em alguns setores como bancos, falou sobre bombas e também o setor da restauração. Há bancos que de forma automática não passam. Primeiro, nós temos que escrever para eles e alguns, como o Sol, no mesmo dia, só tu deixares o e-mail, eles logo mandam. Mas há bancos, como um deles, o BAI, que desde novembro que só conseguimos a partir do mês de março. É que nos responderam, aquilo foi da burocracia, vá para lá, mas agora sim, mandamos a carta ou o pedido, já tem dado. E o outro setor que ainda temos muita dificuldade mesmo, especialmente com as padarias, mas entende-se, né, também, e com as bombas, algumas que passam quando pedem, e se tu fores atento, eles dão-te mesmo as faturas que cumprem com o regime. O outro setor, que é o transporte, eu dou exemplo do CFB, que é o caminho de ferro de Benguela. Eles têm dado um bilhete, conforme é a justificativa da TAG, mas não cumpre com o regime jurídico das faturas de documentos equivalentes, né? Não é certificado, especialmente quando tiram a carga de Huambo, Benguela ou Lubito, porque o leste não tem estrada e o caminho de ferro de Benguela tem sido a via mais usada que é para escoar os produtos e até também para transporte de passageiros. Eles dizem que a sede é no Lubito e pessoalmente das empresas em que eu acompanho, só chegamos até a direção do Luena, nunca ainda conseguimos escrever até para a sede, que é no Lubito, e termos uma fatura que cumpre com o decreto 292. Mas tem sido recorrente mesmo, e para a TAG, a última vez disseram-nos que para cumprir com o custo, né, de deslocação, especialmente dos órgãos de gestão, pediam-nos para escrever um e-mail, né? Escrevemos, mas eu me lembro que agora nunca fomos respondidos. Esses são os constrangimentos que temos vivido cá na nossa região.
Muito obrigado, Enéas. Vamos então chamar outro colega que nos fala a partir da Willa, o Fábio Mário. Fábio, continuando com o que o Enéas explicava, no site da AGT nós podemos ver as condições de dispensa de emissão de fatura. Diz aqui, é dispensada a obrigação de emissão de fatura sempre que, cumulativamente, a aquisição dos bens ou serviços não esteja relacionada de nenhuma maneira com atividade comercial, industrial ou prestação de serviços ou com o exercício de profissão liberal, sendo o adquirente necessariamente uma pessoa singular e se trata de uma das seguintes operações. Primeira operação, transmissão de bens através de aparelhos de distribuição automática ou de recursos de sistemas eletrónicos. Prestação de serviços em que seja habitual a emissão de bilhete de ingresso ou de transporte, senha, portagens ou outro documento impresso emitido ao portador, comprovativo do pagamento em que constem os elementos informativos obrigatórios. Depois, transmissão de bens efetuados por vendedores ambulantes e feirantes devidamente autorizados ou licenciados por entidade competente. Pronto, tem aqui um conjunto de condições em que se diz que é excluída a questão da fatura. Mas a minha questão, Fábio, mas será que esses bilhetes, essas portagens, você leva a AGT no ato do imposto industrial, já te diz está bem, está conforme a lei, ou dizem, meu amigo, ou tens fatura, ou documento equivalente, ou paga ou incorres numa penalização. Como é que tem sido isto? Na verdade, eu queria falar um pouquinho do regime jurídico de faturas e documentos equivalentes, que, no entanto, tem sido uma bússola para não só os contabilistas, como também os empresários, uma vez que estabelece regras aplicáveis à emissão, conservação e arquivamento de faturas. É muito importante esse documento, mas, infelizmente, muitos empresários e também alguns contabilistas não levam em conta, principalmente, o cumprimento dos requisitos nas faturas. Quanto a esta questão que o Joel acabou de fazer, a AGT não leva muito em conta isto que está estipulado ali na lei. Na verdade, leva muito em conta os requisitos. Isso tem sido muito prejudicial para nós, porque até caso, por exemplo, a fatura não tiver ou não constar quaisquer requisito que está estipulado ali no decreto 292, a fatura não é aceita. E isso tem sido muito prejudicial para não só os contabilistas, como também os empresários. E é verdade que esses bilhetes da TAG não têm o teu endereço, né? Pronto, então já não cumpre os requisitos. Está o número do bilhete de identidade, se for nacional, mas se for internacional já é bem o número do passaporte, que não é o número de identidade dos casos de individual, e também não é o número do NIF, o que já não cumpre os requisitos, o que depois cria transtornos. Muito bem, Fábio. Daquilo que é o regime de faturas e documentos equivalentes, o que tem acontecido é que, uma vez que a AGT dá a possibilidade daqueles contribuintes que não têm, por exemplo, condições financeiras de ter um software certificado, de adquirirem alguns blocos de faturas, mas o que tem acontecido é que alguns empresários ou contribuintes, nesse caso, têm emitido faturas utilizando um exercício que já foi fechado e não cumprindo, nesse caso, com a linha B do artigo 10, que é a numeração sequencial cronológica. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Nós, a semana passada, nos deparamos com várias faturas, uma vez que estamos agora a fazer o fecho, emitidas a partir dos blocos de faturas, mas com ordem cronológica 2021. 2021 é um exercício que já foi fechado, mas ainda assim alguns contribuintes acabam por emitir faturas nesse bloco e, nesse caso, infringindo a lei. Ou seja, acabam não pagando imposto de selo dessas faturas porque, de certa forma, a AGT teve acesso ao triplicado da fatura daquele exercício que já foi fechado. E a partir do momento que eles emitem uma fatura de 2021 no exercício de 2022, essas faturas também não são aceitas fiscalmente porque não cumprem com aquilo que é a linha B do artigo número 10. Isso também tem sido muito recorrente, principalmente para os mamadus, alguns estabelecimentos comerciais, principalmente os mamadus. Isso tem sido muito recorrente nas cônicas também. Então, acabam por emitir faturas nos blocos de fatura, mas que, de certa forma, não cumprem com todos os requisitos que estão estipulados na lei. Muito bem, Fábio. Muitíssimo obrigado. Vamos então deixar que o Fernando Oscar faça aqui o seu à parte antes de chamarmos do AMBO Severino Sapalanga. Sim, Fernando, por favor. Fernando Oscar Francisco. Obrigado, João. Primeiramente, agradecer pelo reparo dos colegas, que a prática reiterada se refere aí a 4 vezes em que a empresa não emite faturas. Entretanto, o que eu gostava aqui de ressalvar primeiramente é que muitas vezes a GT não consegue acompanhar que houve 4 transações. Então, aplica-se aqui o espírito da lei, se entendendo que se hoje, por exemplo, segunda-feira, eles procederam à fiscalização e notaram a não emissão de faturas, eles toleram até 7%. Se na próxima semana eles voltarem e notarem que continua,
então se presume logo que houve uma prática reiterada. Há aqui uma presunção, porque não há um controle efetivo. Então é uma questão de prática que eles adotaram, mas a prática deles, pelo menos aqui no mercado em que estamos inseridos, tem sido esta. Agora, quanto ao segundo ponto, que eu gostava aqui de reforçar, a AGT não aceita os custos que são documentados através de bilhetes, ingressos, porque o número 4 do artigo 6 deste decreto 292/18 de 3 de dezembro, ele diz que nos casos previstos nas alíneas A e B, a linha A é no caso de transmissões através de aparelhos de distribuição automática ou de recurso aos sistemas eletrônicos. A linha B é o caso da prestação de serviços, em que se emite bilhete de ingresso ou de transporte, sem aportagem e etc. O que acontece? Quando a empresa adquire um bem ou um serviço diante de uma empresa como a TAG ou como a Macom, por exemplo, e lhe é passado um bilhete de passagem, então o que diz aqui? A lei diz que estas empresas não estão dispensadas de emitirem fatura. O que acontece é que sempre que o adquirente deste serviço solicitar uma fatura, então torna-se obrigatório estas empresas emitirem a fatura. Então logo que a gente percebe que não houve emissão de fatura, devemos solicitar por escrito. E esta solicitação deve ser protocolada pela empresa. Após isto, nos prazos normais decorridos e não tendo uma fatura, devemos pegar o protocolo desta mesma solicitação de fatura e darmos entrada à repartição fiscal competente, de modo a se mediar aqui esta situação conflituante entre as duas partes. Então, essa aqui é o que eu queria deixar para os colegas e também para as empresas e para todo mundo que está acompanhando esse programa. Obrigado, Fernando Oscar. Vamos então para o AMBO, do IS vamos para o AMBO, onde está Severino Sepalanga. Severino, agora olhamos para os setores. Já alguns colegas falavam da banca, falavam de outros. Como é que no AMBO estamos a nível de cumprimento da lei das faturas de documentos equivalentes, a nível dos setores? Quais são os setores que mais cumprem? Por exemplo, na banca, as faturas genéricas no AMBO saem tranquilamente, não há problema, faz-se a carta como sucessivamente e sai. No setor dos transportes, a TAG, empresas todas de transportes ali, tudo normal, ou há, entre outros setores que querem identificar, que são relevantes para a atividade económica na província, quais são os desafios que se colocam ao cumprimento? E, obviamente, claro que dois de cabeça têm o Severino e os colegas do AMBO, a quanto do imposto industrial, né? Já que se disse, se não tem uma fatura ou um documento equivalente que justifique aquele custo, não é aceito como custo e vai pagar como se tivesse tido lucro, né? Aquilo vai ser deduzido e vai ter que pagar uma porcentagem maior daquilo que efetivamente lucrou. Como é que vocês estão a ver este regime? 5 anos depois, como é que isto está? Bom dia a todos, bom dia aos colegas de painel. O problema é comum. Acredito que alguns assuntos até ficamos ultrapassados pelos pontos de vista que nossos colegas de painel deram relativamente à enorme dificuldade que temos atravessado. É um problema comum por causa da forma como ainda algumas empresas encaram a realidade daquilo que são o cumprimento das obrigações na emissão das faturas e documentos equivalentes, cumprindo com o próprio decreto presidencial 292/18 de 3 de dezembro. Relativamente às faturas genéricas, temos algumas agências bancárias que têm cumprido na íntegra a emissão de algumas faturas genéricas. Isto por causa da insistência por parte de muitos técnicos contabilistas que vão solicitando algumas agências e a banca ou os bancos têm colaborado de que maneira. Mas independentemente dessa situação, ainda existem algumas instituições bancárias que a emissão de fatura tem dependido das orientações superiores. E isso tem dificultado bastante os nossos trabalhos na qualidade de técnicos de conta, né, o contabilista. Por outro lado, nas agências de viagem, no caso da Macom, a TAG, os problemas são comuns. Eu tenho dito que requer uma vontade e princípio por parte de um técnico. Nós, como técnico, é que temos que insistir. Mas eu já tive uma realidade, por exemplo, com a TAG. Houve uma viagem, comprei um bilhete via online e eles disseram que não, tinham que solicitar no endereço da TAG. Solicitei. Até o momento não tive resposta e pela Macom, pela aflição que muitos dos contribuintes têm tido, também é difícil. Primeiro eles solicitam o nome, depois quando vais para ir pedir a fatura vão dizer não, como o nome já está registrado nós não podemos emitir. Acredito que isto tudo tem a ver com uma disciplina na emissão de determinadas faturas. Acredito eu que quando temos uma viagem marcada,
Antes, porém, temos que ter o princípio de que não devemos ter pressa de viajar, quando na verdade temos necessidade de termos esse documento para posteriormente justificar. Quando se trata de viagem relacionado aos custos que estão relacionados às atividades da empresa, antes de ter uma viagem, primeiro é necessário que a gente vá a uma agência, imite o número de contribuinte da entidade no qual estamos a representar, no caso, quando forem viagens relacionadas à atividade da empresa, e posteriormente, depois de termos a certeza que a fatura está aqui, assim podemos ter a plena certeza de como é que a coisa deve funcionar. Porque até agora ainda acho que os que estão a levar a sério o cumprimento dessas obrigações das faturas e documentos equivalentes, ainda até hoje isto é mais por parte de alguns contabilistas e alguns empresários que têm contabilistas sérios e vão insistindo e vão obrigando que todos os documentos devem estar identificados, certificados pela Administração Geral Tributária e documentos credíveis e legíveis. Há aí uma situação perigosa que estamos a viver hoje, tocando, por exemplo, no caso dos Mamadou. Eu não diria muito em cumprimento dos requisitos, desde a linha A até a linha J. Os requisitos que devem manter diante de uma fatura totalmente aceita e certificado pela AGT. Eu diria que um dos primeiros erros está no âmbito da fiscalização, porque hoje nós, contabilistas, às vezes fizemos trabalhos da fiscalização. É necessário fazermos denúncia junto de algumas empresas que vão quebrando a regra e o cumprimento daquilo que tem a ver com o decreto presidencial do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Mas há um problema grande, porque também não há uma participação total por parte da Administração Geral Tributária. E acredito que às vezes essa irresponsabilidade tem ficado mais pelos contabilistas e de empresários também que têm lutado bastante para que consigam recuperar os seus custos. Porque até hoje ainda existem empresas que têm 2 blocos de fatura. Vão simulando um bloco para emissão de levantamento de material e outros de emissão definitiva. Esse problema, quem sai a perder e quem se sente prejudicado são os contabilistas. E isso eu não diria muito os Mamadou. Os Mamadou têm essa dificuldade realmente de perguntarem sempre se é com fatura ou se for com fatura da AGT, não tem direito ao desconto. Se é fatura da AGT, tem direito ao desconto. Quer dizer, esta prática é recorrente. E digo eu que ainda assim os Mamadou têm blocos certificados, mas não têm sistema e muitas dessas empresas já estão no regime simplificado, já estão no regime geral, mas elas ainda se identificam ainda como empresas que estão no regime de exclusão. Isso porque o processo de fiscalização tem sido muito, mas muito baixo. Estamos a falar dos Mamadou, mas se formos para ver os que não cumprem, em 80% dos estrangeiros são as empresas chinesas. E a olho nu, a Administração Geral Tributária tem conhecimento disso. Uma boa parte das empresas chinesas ainda emitem fatura que não cumpre com o requisito. Por exemplo, fatura ainda passada em línguas estrangeiras, mas as pessoas não reclamam, porque estão lá. E um dos exemplos para que eu diria é, por exemplo, não vou falar do AMO. Muitos dos meus clientes fazem algumas compras na cidade da China, aí no Quilamba Shopping. A maior parte dessas faturas vem ainda em mandarim. Agora a minha pergunta é, será que a Administração Geral Tributária tem feito a fiscalização no âmbito do cumprimento da linha H do decreto presidencial, onde as faturas devem ser redigidas em língua oficial portuguesa? Mas as pessoas não estão a cumprir. Os chineses não emitem fatura. O chinês só emite fatura depois de fazer uma denúncia. E o mesmo que você denuncia hoje, amanhã vai voltar a trabalhar com 2 tipos de... Para eles, o programa deles que deve prevalecer. Cidade da China, uma vez, quando eu fui para lá, encontrei uma equipa da Administração Geral Tributária a fazer inspeção só por uma vez. Por que a Administração Geral Tributária não cria um posto lá, um posto fiscal, e para acompanhar todas as lojas que lá estão? Não é que eu que esteja contra, mas estamos a lutar porque nós, como contabilistas, é que nos sentimos prejudicados no momento do apuramento, tendo em conta as dificuldades que temos encontrado no âmbito de lançamento e considerar alguns custos, acrescer na matéria coletável alguns custos não aceitos fiscalmente. Os nossos clientes nos olham, então você sabe que não é aceito fiscalmente. Estás a crescer na matéria coletável, você está a colaborar com a AGT que eu devo pagar um imposto alto. Não, devemos considerar e você vai ter com o senhor para emitir uma outra fatura. Já não conseguem, mas eles vão continuando. Se amanhã um dos colegas ir para a cidade da China vai encontrar o mesmo problema. Se amanhã um dos colegas ir numa fábrica de bloco, seja no Ambo, numa província do Sul, vai encontrar lá a emissão de faturas não certificadas. Se ele te emitir uma fatura do programa, é impossível. Vai te emitir do bloco, mas é uma empresa que se enquadra, se calhar, no regime geral, tendo em conta o volume de faturação. Este problema é grave.
é um problema que nós deveríamos olhar como um assunto sério, que não é da responsabilidade dos contabilistas. Os contabilistas têm feito denúncia, mas as denúncias que vamos fazendo da Administração Geral Tributária, não, nós já passamos lá e voltamos, só que quando estamos lá, eles trocam e emitem. Sim, porque vão uniformizados, estão numa loja, todo mundo vai pegar os blocos e vão colocando. Não é isso que nós queremos. O que queremos é que a Administração Geral Tributária, a inspeção, deveria partir todos os dias, um técnico camuflado, passa numa loja, pede fatura, denúncia, notificação, apertar já a empresa no momento certo. Assim todos devíamos nos organizar. Por quê? Estamos a lutar com o portal. E acredito que um dos planos da Administração Geral Tributária é pegar todas as empresas e irem para o regime simplificado geral. E acabarmos com o regime de exclusão. Só será possível acabarmos com isso se, na verdade, conseguirmos controlar na íntegra essas empresas. Por que eu digo isso? Vamos dar aqui um exemplo. Há muitas empresas que emitem faturas no bloco, mas estão no regime simplificado. Estão no regime de exclusão, vão emitindo fatura no bloco. Tendo em conta o regulamento e aquele ofício que a Administração Geral Tributária remeteu aqui, no ano seguinte, as faturas e os blocos daquele exercício, a numeração sequencial deve dar, não é possível que a fatura de 2022 deve prevalecer em 2023. Minha pergunta é, há muitas empresas que eu fui acompanhando e tenho visto, emitem mais de 7 blocos e só usam um. Depois deixa de emitir. A Administração Geral Tributária, se calhar, não se preocupa em buscar, em conexão com as gráficas que têm emitido esses blocos, saber qual é o total de bloco não emitido, que na regra até devia ser devolvido. Mas esse papel não é só do contribuinte. É um perigo, porque daqui, o que eu às vezes presumo, é que um dia a Administração Geral Tributária vai passar uma chuva de notificações a todas as empresas que emitiram alguns blocos em algumas gráficas e por algum motivo esses blocos não foram úteis naquele exercício econômico. E amanhã as notificações vão sair como se essas empresas tivessem faturado em função do número de blocos emitidos. Esse é um ponto. E a fraude fiscal vai acontecendo nessas empresas porque os blocos estão aí estagnados. E eles vão ir brincando com esses blocos. Ainda há empresas que vão comprando alguns materiais, vão encontrar blocos daquele exercício, mas o cliente não sabe. Se for um contabilista, só se for alguém que está ligado à matéria. Não é uma questão de formação, é uma questão de uma palestra, mas que deveria ser constante. E a opinião que eu dou é que deve haver maior fiscalização para haver uma padronização naquilo que diz respeito à emissão de faturas e documentos equivalentes. Porque senão vamos sempre gritar, vamos sempre falar, vamos sempre ter o mesmo assunto e que no final não vamos ter nenhuma conclusão e tudo fica complicado. Por exemplo, no artigo 5 da mesma lei, no seu número 1, obriga a emissão de fatura a todas as transmissões de bens e serviços em adiantamento ou pagamento de prestações. Tem outro problema, que é nessa situação que estamos a viver. Hoje, há empresas que prestam serviço ao Estado, vão emitindo faturas, ele vai liquidando, e é um problema grande. Ele vai emitir a fatura ao Estado, ele vai liquidar o IVA naquele período. O Estado, por sua vez, que deveria ser o maior regulador e controlador dessas três situações da dupla tributação, ele liquida o IVA sobre a fatura emitida. O Estado, quando pagar a ordem de saque, ainda volta a liquidar de novo o IVA sobre uma fatura já paga. Não há padronização. E este problema tem ficado ao lado dos contabilistas. Tem sido uma missão impossível, mas os contabilistas são obrigados a fazer missão do impossível para possível. E isto tem sido uma dor de cabeça. Acredito que não sou o único a viver esse problema e muitos dos nossos colegas têm passado nessa situação. Então, seria bom que houvesse essa padronização. Mas a maior forma de nós trabalharmos como parceiro do Estado, como contabilista, seria a Administração Geral Tributária facilitar os nossos trabalhos. Eu, como contabilista, eu não defenderia um cliente que foi atuado por não ter emitido uma fatura ou emitir uma fatura que cumpre, que deve cumprir com o decreto presidencial ou o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Estamos a passar nessas condições. As multas vão acontecendo, mas as empresas vão brincando e, sobretudo nos estrangeiros, o objetivo deles é emitirem, se vão fazer quantos blocos, e se formos para dar contas, o Mamadou não tem duplicado. Ele está a emitir uma fatura, é certificado pela Administração Geral Tributária, está tudo bem. Está numerado, está tudo bem. Cumpre com todos os requisitos, está tudo bem. Mas se repararmos bem, ele nem está preocupado com o químico, porque ele vai te emitir a fatura, amanhã nem tem como fazer a contabilização. Vamos pegar nos extratos do banco, como é que vais fiscalizá-lo, como é que vais acompanhá-lo. Então, eu digo que é um problema gravíssimo, mas gravíssimo, e seria bom que todo mundo pautasse por esses princípios. Vamos então agora, com o pouco tempo que nos resta, cada um olhar para aquilo que são as conclusões e as recomendações que cada um vai deixar no âmbito deste regime. Identificar problemas, dizer
qual, na vossa perspectiva, poderia ser a solução? Vamos começar pelo Mochico, onde está a Inês Jorge. Inês, quais as conclusões e recomendações que deixa aos contribuintes, à AGT e, obviamente, a todos os nossos ouvintes? Começaria pela AGT, que fiscalizasse mais, especialmente Luanda, que é o centro comercial, onde praticamente 90%, acho que tirando Benguela, algumas, vão fazer as compras. E aí onde está o maior nível de incumprimento, como o colega disse, a cidade da China e outras, há um incumprimento tremendo. Eles dizem, nós somos tão pequenos para influenciar Luanda a cumprir com este decreto. Então, cabe à AGT, junto aos empresários ou colegas que estão em Luanda, que ajudem-nos. Porque nós cá somos tão ínfimos que não temos tanta capacidade para denúncias e tentar alterar isso, já que compra-se de lá para o interior. E outra também mesmo para as empresas que tenham cuidado em tentar incumprir com o decreto 292, porque as penalizações são severas, porque os custos indocumentados até em sede do próprio imposto industrial, temos os confidenciais que têm uma tributação autônoma, e para além da própria questões fiscais, para questões administrativas é bom, né, que se justifique comprovando de forma documental. Então eu peço tanto aos colegas que mantenhamos essa força, independentemente da indisposição dos próprios empresários em não cumprir, que tenhamos essa força em continuar a insistir, e que a própria AGT, especialmente lá em Luanda, que continue a apertar para ver se dentro em breve andemos todos no mesmo caminho. Obrigado, Inês Jorge, contabilista e membro do CPCA, que nos fala a partir do Mochico. Também connosco está Fernando Oscar Francisco, que nos fala a partir da província do Uís. Que recomendações deixa? A quem as dirige? Minha primeira recomendação vai para a AGT, sobretudo em Luanda, que se aperte significativamente o cerco às empresas quando se trata do cumprimento do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Sabemos que a Administração Geral Tributária não tem sido tão pedagógica quanto deveria ser. É necessário que se crie um programa de informação, quer seja por palestras com as empresas, divididas pelas respectivas repartições, bem como através da TV, porque quando o IVA estava previsto para entrar em vigor, nós vimos um grupo teatral muito famoso em Angola a passar aí todos os dias, amanhã, à tarde, noite, a informar sobre o IVA, que era um imposto justo, mas até agora não vemos nada sobre o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Então é necessário que a AGT também crie esse mecanismo de informação, não só pela TV, mas também pela rádio. Quem está a fazer isso agora é a OCPCA, também que a AGT siga o mesmo ritmo, bem como através da mídia social. Pode-se utilizar algumas figuras do ponto de vista de influência social, como músicos, artistas e diversos outros influenciadores, que esses também passem alguma informação, que a AGT trabalhe diretamente, porque eles tendem a mudar o comportamento da sociedade através da sua arte ou através da sua representatividade. E também um outro órgão que não fica de parte é o INADEC, porque os bens e serviços que quando são mal prestados ou bens que são comprados com um determinado defeito, quando há um litígio entre um comprador e um vendedor, normalmente existe a defesa do consumidor. E várias faturas que são levadas para a defesa do consumidor também não respeitam o regime jurídico. É necessário também que esta instituição, do meu ponto de vista, comece a sensibilizar os compradores, porque a AGT vai sensibilizar mais as empresas para que cumpram. É necessário também que os compradores pressionem também as empresas a cumprir, que haja nos compradores ou próximos anos a rejeitarem levar um determinado bem ou adquirirem um determinado serviço porque a empresa não emite faturas. Não só compradores do tipo empresa, mas compradores também do tipo individual. E para a classe contabilística também recomendo que pautemos por um processo assim mais rigoroso para com as empresas, para que haja o cumprimento efetivo do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes e todos consigamos assim andar com maior certeza de que teremos poucas multas e poucas situações desagradáveis. Muito obrigado, Fernando Oscar Francisco. Vamos a Sango Silvestre. Sango, conclusões e recomendações. Primeiramente, gostaria de deixar as recomendações para a nossa classe empresarial, que devemos procurar não usar 2 softwares de faturação, talvez usamos 2 blocos de fatura, e nós como contabilista também devemos procurar alertar os nossos empresários, nossos clientes, quais são as consequências futuras caso eles nos obrigam ou eles intencionam
a usar esse mecanismo menos viável. Quanto à AGT, gostaria que não se concentrava somente ao setor empresarial, mas também olhava para o setor público. Temos muitas empresas do setor público que, lamentavelmente, não emitem fatura. Então, que tal a AGT olhar para essas empresas, apertar os seus gestores, e que tal até mesmo notificar e sair em público, como faz para algumas empresas que têm dificuldade de cumprir com os seus requisitos, que a AGT para a classe empresarial tem que ser menos coercivo, deve ser mais pedagógico, se aproximar mesmo dos empresários para saber qual é a sua real condição. Com certeza, se a AGT tiver esse posicionamento, temos certeza que muitas empresas vão poder se reeducar. Vamos para o AMBO, no Planalto. Severino Spalanga, conclusões e recomendações. Primeiro, aconselhar os empresários e as instituições públicas que devem emitir e cumprir com decreto presidencial, emissão de faturas e documentos equivalentes, porque o artigo 16 do próprio decreto diz que a não emissão de fatura tem uma penalidade de 7% do valor de uma fatura, quando for uma única vez, e 15% do valor da fatura não emitida em caso de incumprimento reiterado. Agora, o que eu diria é o seguinte: não vamos olhar muito nas penalizações, porque quando temos as penalizações, os empresários acham como uma perseguição. Mas diria que é necessário que as empresas tenham este princípio, mas antes eu dava também um conselho às empresas de software. Um dos maiores problemas que estamos a viver hoje no setor empresarial é a falsificação dos próprios software, que a Administração Geral Tributária também não tem acompanhado de forma assim assertiva, porque ainda para além do cumprimento das obrigações nos termos da lei, temos muitas empresas que têm software, mas são softwares, não sei se digo hackeado ou clonado, né? O fiscal vai para uma empresa e encontra lá, está a emitir fatura da AGT, está lá vir certificado pela AGT, mas aqueles programas no final não conseguem emitir os SAFT, dá erro, e o empresário não sabe de nada, porque não tem um bom acompanhamento. Então, esses erros que vão acontecendo, eu aconselhava as empresas, os nossos clientes, os nossos empresários, devem pautar em solicitar as empresas credíveis no mercado que vendem software de faturação, para evitar os mesmos problemas. Porque o problema não é só na emissão, porque muitos querem resolver o problema com a AGT na emissão de fatura, mas tem outro pendente que é a não submissão dos SAFT, porque o programa que ele está a usar são programas pirateados, se assim posso dizer. Então, o conselho que eu dou é olharem nas empresas credíveis, NCR, Primavera, o Kiami, Cacimbo, outras empresas, Infolai, outras empresas que nós conhecemos aqui no mercado, que são programas sérios e que conseguem emitir o próprio SAF. Porque muitos estão a vender programa, as pessoas estão a vender programa 50 mil, 100 mil. Eu já sei que é um programa que não é credível, pode até ser daqueles que foram validados. E depois também, a missão da Administração Geral Tributária é, para aquelas empresas de software, para terem a licença da emissão, na venda e transmissão destes software, a Administração Geral Tributária devia pautar também pela fiscalização destas mesmas. Não é só olhar nas empresas, é olhar nas empresas que foram certificadas pela Administração Geral Tributária, mas depois de um tempo nós nunca ouvimos, eu nunca ouvi, que a Administração Geral Tributária notificou a empresa tal porque, pronto, os programas que ele está a vender ou a emitir em alguns clientes estão a ter problemas do SAF, não consegue tirar o SAF. Qual é o problema? Porque ainda estamos a viver num momento calmo e eu não gostava que a Administração Geral Tributária trabalhasse tipo, vamos deixar que eles erram para que depois notifiquemos como uma bomba. São problemas que devíamos corrigir hoje. Isto é um problema sério. E por outra, diria que a única missão que nós temos nesse preciso momento é a maior colaboração possível. E ainda assim, devo apelar que a Administração Geral Tributária tem que ajudar bastante os contabilistas. Nós precisamos de um apoio forte, mais forte no que diz respeito à fiscalização, porque senão vamos continuar a enfrentar inúmeros problemas e vamos continuar a ter problemas que se calhar já teriam sido resolvidos, partindo mesmo daquilo que tem a ver com processamento, como processar uma fatura. Essas formações também seria necessário para as empresas. Uma palestra. O que é uma fatura e documentos equivalentes? Não é só porque está escrito AGT. Acompanhamento total. Nome, número de contribuinte, o número de telefone do cliente. Esses dados todos. As empresas estão interessadas no nome. Está emitido.
que no âmbito da fiscalização, a administração geral tributária, o mais importante, eu tenho dito que se calhar é mais preocupação com a arrecadação de receita e apanhar os tais clientes, querem ser do fornecedor ou cliente, a surpresa de encontrar essas irregularidades. Tem acontecido aquelas brigadas antifraudes que vão passando em todas as províncias. Por exemplo, o Ambo tínhamos recebido uma equipa que passou em algumas lojas no qual eles receberam multa de 17, 18, 20 e tal milhões, 30 milhões. Essa brigada antifraude apanharam de surpresa, chegaram e para aqui, aquilo valeu. Mas isso são equipas, são comissões que normalmente vêm de Luanda. Não que no Ambo não fiscaliza. A Administração Geral Tributária do Ambo, outras províncias do Sul, se assim posso dizer, tem dado o seu contributo no âmbito da fiscalização. Nós temos a Administração Geral Tributária, maior colaboração possível com a classe empresarial e os técnicos de conta. Muito obrigado, Severino Sepalanga, a partir do Ambo, Fernando Óscar Francisco, a partir do IGE, Inês Jorge, a partir do Mochico, também o nosso companheiro Sango Silvestre, em Luanda, e o Fábio, que nos falou do Lubango, província da Huila. A todos, muito obrigado. Esperamos contar convosco em próximas ocasiões. Ok, obrigado. Também aos ouvintes que ficaram do outro lado, nos 95.5 em FMs. João Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Contas na hora. Contas na hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.